Flamengo perde mais uma e dessa vez Felipe Luiz tem muita participação nessa derrota. Boa noite, pessoal, meu nome é Renan e eu vou explicar para vocês um pouco o que foi Lanús e Flamengo ontem pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, na final, onde o Lanús saiu pelo placar vencedor de 1-0. Pessoal, antes do começo do jogo, Felipe Luiz foi entrevistado em zona mista sobre o caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior no jogo Benfica e Real Madrid pela Champions. Felipe Luiz nem defendeu Vini Júnior, nem acusou Cristiano, ficou em cima do muro. Guarda essa informação que depois eu vou voltar a ela, tá bom? Começa o jogo, Flamengo num típico 4-3-3, com Carrascal, Cebolinha pela esquerda e Luiz Araújo pela direita. Meio campo formado por Pulga, Paquetá e Arrascaeta. Um clássico 4-3-3, certo? O Flamengo tinha infiltração pela direita com Luiz Araújo, pela esquerda com Cebolinha, mas claramente, desde o primeiro tempo, se via que o Flamengo carecia de uma referência no ataque. E essa referência estava no banco e era Pedro, certo? Pedro só vai entrar no jogo no segundo tempo. E eu vou adiantar para o segundo tempo, porque no primeiro tempo não teve nada de interessante. Lanús acabou de fazer um gol, por fazer um gol jogada aérea, chuveirinho na área, gol de cabeça. Típico do gol jogada argentina, uma jogada esporádica. Lanús não atacou muito o Flamengo, porque foi um primeiro tempo de muita trocação no meio de campo, intermediário. O Flamengo marcava alto, obrigando o Lanús a dar chutão, ou sair errado. E outra hora o Lanús marcava alto, obrigando o Flamengo dessa vez a dar chutão, sair errado, também aconteceu várias vezes. E primeiro tempo não teve muita coisa. O Flamengo só deu um chute no gol. Primeiro tempo muito fraco da partida. Na verdade, o jogo todo foi fraco. Começa o segundo tempo. Da mesma forma, Flamengo bem postado. O Flamengo não sofrendo ataques, mas também não atacando. E se via claramente que o que estava faltando nesse jogo era Pedro, no lugar de Carrascal. Pedro poderia e teria mais chances. Pedro teria mais qualidade para prender essa bola pelo meio. Pedro teria mais qualidade para dar assistência com Arrascaeta, com Cebolinha, com Luiz Araújo. Coisa que Carrascal não tem. Até agora, Carrascal, ao meu ver, Carrascal não disse para que veio ainda no Flamengo. Bem, minuto 15, minuto 16, por aí do primeiro tempo, segundo tempo. Felipe Luiz tira Cebolinha, coloca Samuelino, certo? E também tira Arrascaeta para colocar Pedro. Essa substituição de Arrascaeta por Pedro eu não consegui entender de forma alguma. Por quê? Vamos supor que Arrascaeta saiu porque estava cansado. Beleza. Dois problemas aí. Primeiro, quem é o banco de Arrascaeta? Olhei, não achei ninguém no time reserva do Flamengo. A única coisa que eu achei que poderia ser feita, caso o Arrascaeta saísse, seria colocar o De La Cruz. O que é que você faz? Você pega o Paquetá, coloca no lugar de Arrascaeta, certo? E joga De La Cruz para segundo volante. De La Cruz é conhecidamente um segundo volante com boa saída de bola, com bom chute fora da área, com bom toque. Paquetá já jogou várias vezes de 10 no West Ham. As últimas temporadas Paquetá era o 10. Então fazia uma função muito boa pelo West Ham, certo? Só que Pedro teria que entrar desde o início. Mas por opção técnica e tática de Felipe Luiz, isso não aconteceu. Poderia ter feito outra coisa também. Tira Carrascal, bota Pedro, beleza? Adianta Paquetá para jogar ao lado de Arrascaeta. E tirava um ponta, no caso Luiz Araújo, para a entrada do De La Cruz. Isso transformaria o time do 4-3-3 para o 4-4-2. E aí o Flamengo tinha mais gente dentro da área. O Flamengo conseguia triangular mais, certo? Conseguia ter a qualidade de Pedro e Arrascaeta juntos. Acredito que isso poderia mudar o jogo. Mas não foi a opção feita por Felipe Luiz. Felipe Luiz foi fazer isso no minuto
70 e poucos, por aí, 76 minutos já do segundo tempo, que é o quê? 35 minutos, mais ou menos. Aí sim, o Felipe Luiz tira Luiz Araújo para colocar De La Cruz. Aí o Flamengo, 1 minuto depois que aconteceu isso, o Flamengo toma o gol, novamente chuveirinho na área do Lanús, e o Lanús de cabeça abre o placar. Final de jogo, o Flamengo não conseguiu mais nada, porque depois que colocou Samuel Lino e tirou a Arrascaeta, o Flamengo perdeu o meio de campo. Flamengo perdendo o meio de campo, Samuel Lino começou a fazer jogadas em linha de fundo pela esquerda, tentando cruzar para Pedro e Carrascal. Felipe Luiz preferiu 2 torres na grande área para fazer gol de cabeça. E isso, na minha opinião, isso é tática de time que não tem jogador com técnica suficiente para fazer um gol por baixo. Time que bota 2 caras altos para fazer gol de cabeça é um time pobre taticamente. E o Flamengo a gente sabe que não é assim. O Flamengo tem um dos melhores elencos da América Latina. Poderia ter feito muito mais nesse jogo e não fez por opção tática de Felipe Luiz. Para finalizar, zona mista novamente. Coletiva de imprensa. Felipe Luiz é perguntado de novo sobre o caso de racismo sofrido por Vini Júnior. E a resposta de Felipe Luiz não poderia ter sido pior. Felipe Luiz exaltou praticamente a Argentina, disse que a Argentina é um país lindo, que toda vez que foi para a Argentina foi muito bem recebido. E claro, Felipe Luiz é branco, rico e famoso. Então na Argentina essa combinação é muito boa, certo? Felipe Luiz tinha a opção de levantar a bandeira contra o racismo, mas preferiu não fazer isso. E está sendo bastante criticado pela imprensa internacional. Bem, pessoal, esse foi Lanús 1, Flamengo 0. Acredito que semana que vem o Flamengo consegue reverter esse quadro, se conseguir corrigir esses erros. E vamos ver o que acontece. Se você gostou desse conteúdo, me segue e curte. E daqui a pouco tem mais. Valeu!